Vocês acreditam que somando todas as stablecoins, elas podem passar a capitalização de mercado do próprio Bitcoin? Cara, eu acho que pode. Segundo o JP Até Morgan, 2030. até 2030 a gente vai superar aí a casa de 2,3 trilhões de dólares, 2,5 mais ou menos. Deixa eu ver quanto Isso é não que são tá os outros hoje. que estão falando, não. É o próprio JP Morgan. É, JP, mas eu acho que pode sim, cara. Porque a demanda por... Qual é o alvo? Vamos lá. Qual é o market cap do ouro? 22 trilhões. 22 trilhões. Então, o Bitcoin, se ele empatasse com o ouro, ele teria 20 trilhões. O M2, que é o total de dinheiro circulante na economia norte-americana. Se eu não me engano, é 21, 22 tri também. Então, a gente está falando O ouro de... subiu agora, é 25 tri. 25 tri? 25 tri. Então tem que ver quanto é que tá o M2. Deve ser 21, 22, 23, no máximo 25. Então, no endgame, se o Bitcoin tomar o lugar do ouro e se as stablecoins tomarem o lugar do dinheiro free flow, eles empatam. Mas eu acho que assim, isso quer dizer que pode pelo menos ter um flip. Não me assustaria, cara, a gente no decorrer dos próximos 5 a 10 anos ver o market cap de todas as stablecoins rivalizar ou até superar o market cap do Bitcoin. Aí vai depender muito de outros fatores, porque não, as stablecoins elas não roubam só a market cap do Bitcoin, tá? As stablecoins elas podem roubar market cap da economia real norte-americana. Então, não é que essas stablecoins vão brigar com o Bitcoin, elas vão começar a abocanhar a economia real. Se a economia real hoje é de 22 e a do ouro é 25, cada um está percorrendo o seu próprio jogo. Aquele que for mais rápido pode ficar na frente nessa corrida, entendeu? Vocês consideram que se, por exemplo, as stablecoins passam o valor de mercado do Bitcoin, o Bitcoin estaria falhando de alguma forma? Acho que não. Não, eu acho que não. Também. Acho que isso não invalida o papel dele, porque ele vai continuar precificando o excesso de dólares. A natureza dele ainda continua a ser deflacionária, a própria tecnologia em si baseia nisso. Entendeu? E tem também uma correlação, né, com o aumento de stablecoins no mercado com o aumento do preço também, em algum momento, ou não? É aí que tá, né? É porque não necessariamente você injetar dinheiro vai fazer com que o preço suba, porque é aquilo, você está correlacionado naquele dinheiro que você está imprimindo, logo você está despreciando aquele valor daquele dinheiro, da moeda. Se a troca ela ainda é pareada, BTC, por exemplo, e USDC, se você imprime um caminhão de USDC, você está desvalorizando o dólar ainda. Sim. Então, se a troca ela ainda está ali, esse é o coeficiente, esse é o cálculo que você tem que fazer. Ok, valorizou em forma nominal o ativo do Bitcoin. Entretanto, na hora que você for trocar, quanto que vale aquilo, né? Qual foi realmente a perda ali mediante a inflação daquela quantidade de impressão? É um joguinho. Dizer que existe a possibilidade de que o market cap das stablecoins supere o market cap do Bitcoin não é dizer que o dólar vale mais que o Bitcoin. Né? Não é dizer que o Bitcoin é pior do que as stablecoins. Exatamente. É que as pessoas têm uma visão muito simplista, né? E podem interpretar mal essa fala. É só para dizer que o dólar ainda é um ativo gigantesco. A gente fala de tokenização, cara. A gente está falando que vai tokenizar o agro, vai tokenizar a logística, vai tokenizar a saúde, vai tokenizar os imóveis. Para tudo isso ser tokenizado, a gente vai ter que ter liquidez para tokenizar essas coisas na blockchain. Então esses dólares vão ter que aparecer lá dentro para espelhar o valor desses ativos. Tether e Circle vão ter que imprimir esses dólares para poder projetar. A dívida norte-americana pode ser o último marco. Imagina que nós tokenizamos toda a dívida norte-americana na forma de stablecoins. São quantos tri? 37 quase. Já é mais que o market cap do ouro e já é mais do que o total free flow norte-americano. Então, não é para dizer assim, o Casta agora acha que o dólar é melhor que o Bitcoin, porque já é mais uma que eu vou tomar pedrada, né? É só para explicar que cada coisa tem o seu lugar. Exato. Hoje, 290 bi o market cap total das stablecoins. Tá? 290 bi. Cadê? 146 está na USDT e 626 está na USDC, e aí o restante ali nas outras menores. Né? Isso é um parâmetro, né? Se você acreditar, por exemplo, que o Bitcoin ele vai se tornar uma moeda de curso, vai ser trocada ali e tal, o que será dos outros próximos ativos? Você acredita que talvez Solana e Ethereum eles não vão ser trocados por stablecoin mais, por exemplo? Então, as stablecoins elas vão andar ali ainda no mercado, o dólar vai andar ali no mercado por um bom tempo, inclusive agora com esse impulsionamento, com o Genius Act sendo aprovado, só endorça cada vez mais uma estratégia americana de continuar a sua hegemonia do dólar, não somente no território americano, mas também no mundo inteiro. Porque se você tem um ativo que você necessariamente não passa no M2, você consegue então imprimir através de empresas privadas, comprando tesouro, imprimindo mais stablecoins, e essas stablecoins já têm acesso
cross-border em diversos outros países, no qual os Estados Unidos não precisa nem sequer fazer o esforço de chegar lá, porque essas empresas privadas já estão lá. Então você conseguiu fazer com que o americano colocasse o dólar em um monte de países como moeda, e aí a gente pode debater. Isso talvez pode ser prejudicial dentro daquele país, que você mata aquela moeda local no país, e os Estados Unidos continua colocando, empoderando ainda mais a hegemonia do dólar. Tira o poder do Estado, porque se a moeda de curso não é a moeda que o Estado consegue imprimir, ele não consegue ter esse controle de injetar mais dinheiro ou contrair, né? Exato. Mas para a própria população, eles conseguem manter o seu poder de compra, né? Porque o que quebra as empresas, quebra as pessoas, não é se a moeda vale X ou Y, é essa variação, né? Dela passar de um valor ok a ela não valer nada, né? E é isso que quebra tudo. Eu fui no Paraguai recentemente, eu nem vi uma nota de Guarani, velho. É verdade. A gente tava naqueles shoppings gigantes, né, que tem, cara. E aí eu fui comprar, inclusive, esse Samsung S24 Ultra, né? Tava louco pra comprar esse celular. Aí, qual é que você podia pagar? Eu falei, pô, vou pagar com cartão de crédito cripto. Né? Vou pegar um dos meus 7 cartões de crédito cripto, gastar em USDC e vou comprar o telefone. Só que aí, quando você pagava com cartão de crédito, você não tinha o desconto máximo. E o desconto máximo era ou você pagava em Pix com reais, ou você pagava em dólar, nota de dólar. E eu não tinha nem nota de dólar, nem eu não queria fazer Pix porque eu nem tenho esse dinheiro em real. Como eu falei, nem em real eu só tenho dívida, né? Eu não tenho dinheiro guardado em real. Eu falei, pô, Tá devendo só aqui, então. Só tenho dívida. Você acha que você abre meu banco, deve estar no cheque especial. O que eu faço? Eu deixo aquela bagaça ficar com um certo limite, eu vou lá e só cubro para não ficar morrendo nos juros. Eu nem olho direito. Hoje meu poder de compra, tá? Falando dinheiro do dia a dia. Meu poder de compra, eu desço ele em cartões cripto e eu vivo à base de dólar. Né? Real eu pago imposto e faço dívida, se for o caso. E honro elas, tá? É só um cheque especial pequenininho. É só porque eu não olho mesmo o saldo direito. Aí quando eu vejo, caraca, passou. Mas enfim, o que eu tinha na mão? Eu tinha o SDT e o SDC. Aí a gente literalmente, cara, foi parar num camelô, no meio da rua, onde o cara me deu o Binance ID dele. Eu fiz uma transferência de Binance para Binance, que você não paga taxa nenhuma, um markup de 4% e ele trocou o SDT por dólar de verdade. Ainda bem que era de verdade, que eu fiquei com um cagaço, né? Falei, caraca, será que essa cédula é mentira e tal? Mas aí eu tinha uns amigos, né, que já eram manjados, vamos ver se essa cédula é boa. Aí a gente pegou, inspecionou, troquei por dólar, o cara me fez um câmbio de Binance para dólar. Aí eu fui na loja e comprei o celular. A própria loja deveria aceitar já o SDC, né? Então, seria mais fácil. aquela não aceitava, mas a loja do lado, você podia fazer uma transferência por Binance ID. Binance para Binance, cara. Entendeu? Tipo, com o SDT e o SDC. Então lá, para efeito prático, o SDC e o SDT é meio de pagamento. É cash, velho. E isso é muito diferente de 21. Porque 21, stablecoin, só servia para você comprar e vender Axie Infinity, Solana, Render, né? E hoje, stablecoin, ela alimenta parte do comércio internacional. Ela pode ser usada para o dia a dia. Eu estou usando stablecoin como dinheiro, de fato. Isso muda o jogo completamente. Porque esses 200 bi não estão só alimentando o mercado de altcoin. Esses 200 bi estão se embrenhando na engenhoca do sistema financeiro global. A revelia de todas as casas de câmbio do mundo, porque o câmbio oficial do país não consegue controlar isso. Como é que a agência de câmbio vai controlar um cara que pega um Binance ID, passa para outro? Não tem como. Então, para os Estados Unidos é ótimo. As empresas de stablecoins compram a dívida que eles querem refinanciar, empacotam ela em moedinhas mágicas da internet de dólar e empurram isso sem qualquer fronteira, barreira, fiscalização pelo mundo inteiro. Isso reforça a hegemonia do dólar pro bem ou pro mal. Mais uma vez, não estou fazendo nenhum julgamento de mérito. Não há certo, errado, não importa. É o que está acontecendo. É simples. Vocês enxergam que isso poderia ter sido atrasado? Então, por exemplo, 2020, 2021, a SEC ficava muito em cima das empresas de altcoins, tanto na parte de cripto lastrado ao dólar, também stablecoins. Aí, nesse governo Trump, que ele veio com a Genius Act, conseguiu trazer uma clareza regulatória muito maior. Você acredita que poderia ter sido atrasado se não fosse essa política mais pró-stablecoins? O que vocês enxergam? Eu acho que são duas visões, tá? Tem o lado americano de estratégia em cima disso também, mas também tem o lado da maturidade da própria tecnologia em si.
Se você voltar lá em 2021, você ainda não tinha o conhecimento difundido das pessoas de utilizar aquele instrumento financeiro como stablecoin para pagar as coisas. Então você tinha aquilo somente como porta de entrada. Poucas empresas ainda aceitavam fazer a rampagem, que é a saída, né, do dólar, da stablecoin para a moeda fiduciária, ou o inverso, né, a entrada via moeda fiduciária e stablecoin. Então poucas empresas ainda operavam isso, porque existia um campo que ninguém queria desbravar. Você não tinha estímulo ainda da parte de conformidade regulatória, que também aí sim tem um peso dessa parte da SEC ter, na verdade, expulsado as empresas dos Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos agora, com o novo governo, trazendo de volta isso para dentro de casa. Isso fez com que as empresas não quisessem empreender ou desbravar, porque elas poderiam ser criminalizadas ou até mesmo não conseguir ali manter sua empresa em pé. Então eu acho que tem um pouco desses fatores que foram indo. Se a gente trouxer lá nos primórdios da troca monetária, você colocava o ouro dentro de um cofrezinho lá, recebia um certificado e você trocava. Só que no início, você chegar com aquele certificado, o cara pegava aquilo e falava, pô, mas será que isso aqui tem validade mesmo? Posso usar isso aqui? É de verdade? Dá para eu trocar? Então eu acho que o caminho, o curso, ele é um pouco disso. A gente está começando a ver agora o quê? As stablecoins sendo cada vez mais aceitas como dinheiro de verdade. Igual você pega o cartão aqui do caixa, você vai lá, pagou. E quem vendeu nem sabe que é cripto ainda, né? Começa a ficar cada vez mais abstraído. A ponto do que aquele cara que trocava o certificado, ele nem sabia, será que tem ouro lá mesmo? Deixa lá, deve ter ouro lá nesse cofre mesmo. E começa a se fazer essa troca. Entendeu? Então eu acho que o caminho é esse. Nós estamos caminhando para uma abstração. Nós estamos caminhando. Então eu acho que tem um pouco da maturidade da própria tecnologia, né? E tem a influência também americana nessa questão da conformidade legal. E vocês acreditam que como que eu posso dizer? As stablecoins se espalhando como um vírus podem acabar com moedas ruins? Então, por exemplo, países que a moeda já é muito fraca, que a população só perde poder de compra. Os Estados Unidos conseguem se infiltrar mesmo sem fazer nada nessas economias. Então, a stablecoin de dólar pode acabar, então, com, sei lá, moeda de países muito ruins. A do Brasil se enquadra um pouco nisso, né? Mas tem piores ainda. Não, calma, tem casos muito piores, né, cara? Tem casos de realmente ultra, hiperinflação, né? Sim. Eu acho que aí, cara, a moeda vira lixo, né? A moeda do país vira lixo. A gente tem cenas contemporâneas de rua cheia de cédula. Porque a cédula não vale mais nada. Na Venezuela, lá, que pra comprar o papel higiênico vale mais a pena se limpar com a nota do que com o papel higiênico, que é mais caro, né? Então... O volume é maior. Sim. Né? Você gera um volume maior de papel para comprar o papel higiênico do que a quantidade de metragem do papel higiênico que você compra. Então aí realmente, né, eu acho que ele pode matar e ele pode até, na verdade, pode ser não necessariamente ruim, cara. Pode ser uma maneira de trazer estabilidade econômica. Porque o mercado, ele quer uma moeda para funcionar. Né? Quem não interessa isso, muitas vezes, é o poder estabelecido, porque a vontade do mercado me dê um bom meio de troca. E se a stablecoin chegar lá, mesmo que pela internet, e oferece isso, ela pode até, na verdade, ajudar temporariamente uma reorganização, entendeu? Que é o caso, se você pegar o caso da Argentina, pega o caso da Argentina. Quantas vezes a Argentina já abriu mão do dólar, voltou, abriu mão do dólar, voltou? É sempre naquela. Apoia o dólar. Voltamos ali, lindo. Não apoia mais o dólar. Aí vai, inflação lá na casa do chapéu de novo. Vamos voltar. Apoia o dólar. Então é uma sanfona constante. Como é que a Tether conseguiu entrar hoje nas carteiras de venezuelanos? É um reflexo puramente porque chegou num patamar de insustentabilidade você usar a moeda na Venezuela. Venezuela é só Tether, então, que o povo utiliza para trocar. Mas a utilização é muito ampla. Muito ampla, entendeu? E é muito louco, porque essa era uma das promessas do Bitcoin, né? De que o Bitcoin poderia suplantar as moedas fracas de outros países por livre força da escola austríaca, né? O mercado é soberano, então o mercado adota. Só que as stablecoins, elas mataram esse caso de uso, né? Botando o dólar empacotado na tecnologia cripto na frente. Então, o caso de uso das moedas que seriam meios de pagamento foi muito enfraquecido. Ainda bem que o Bitcoin, na época da guerra lá, né, dos forks do Bitcoin, Bitcoin Cash, não sei o que, ele despontou o Bitcoin como reserva de valor. Porque o caso de uso de Bitcoin como meio de pagamento, ele fica muito enfraquecido com a hegemonia das stablecoins. Sim.
Mas eu vejo que além disso, as pessoas tendem a gastar aquela moeda que é mais fraca. Então você tem Bitcoin, você tem o USDT. Você vai querer gastar o quê? Eu vou querer gastar o USDT ao invés do Bitcoin, que eu acredito que o Bitcoin vai preservar mais o valor do que o USDT, né? Mas mesmo você gastando moeda mais fraca, ela tem que ser minimamente estável. Sim. Porque uma moeda tão fraca, que o preço dela se corrige no intraday e você não tem a mínima noção da realidade do preço, aí você não usa ela, você corre, você foge dela, né? Então a moeda tem que ser entre moeda fraca e forte, é claro, você vai preferir gastar a fraca, mas ela tem que ser minimamente estável para ser sua escolha favorita de gasto, né? A não ser que você esteja num caos absurdo, né? É aquilo, a perspectiva também do Bitcoin, ela tá no cenário que aquele indivíduo ele tá inserido. Então você tem hoje o Bitcoin, por exemplo, no campo ali na Nigéria. Lá os caras usam Satoshi. Usam Satoshi para poder comprar ali, escapar da ditadura. Agora, você traz para o cenário aqui no Brasil. Pô, vamos valorizar, quero ficar milionário, quero isso. Você traz um cenário, às vezes, um pouco ali americano. Reserva, especulação. No cenário de El Salvador, moeda de curso. Então, eu acho que é um pouco de cada cenário onde esse indivíduo está inserido. E aí que tá, né? É o grande tempero do Bitcoin, na minha opinião, sabia? Porque ele pode ser esse multitarefas para depender da onde esse cara está inserido. Então ele serve para mais de uma coisa. As pessoas às vezes ficam falando, mas vai ser reserva de valor? Não vai ser reserva? Onde ele se encaixa melhor? E aí eu sempre respondo também, depende da perspectiva de onde esse cara está lá. Se ele está usando para se salvar, então essa moeda não é necessariamente uma reserva de valor. Ele precisa comprar o pão ali para se salvar. Um exemplo, né? Então eu acho que eu trago também um pouco desse peso, né? Vai muito da perspectiva daquele indivíduo, onde ele está inserido, qual é o contexto que ele está inserido, que vai mostrar para ele qual é realmente a utilidade do Bitcoin. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.